com a geada e a seca. O produtor vendeu futuro a 700, 750 reais, veio a seca e veio a geada. Café dobrou de preço. E aí? Todo mundo, é evidente que deixou de ganhar. Mas isso é mercado. E agora para frente? A maioria dos produtores estão falando, não vou vender mais futuro, não. E aí? Ele não está fazendo o hedge do seu café. Então, eu acredito que nem a Luciana falou, nós temos que surfar na onda. Tem a onda que está em cima e tem embaixo. Nós temos que ficar em cima da prancha, né? Mas como eu sou um caipira e não entendo muito de mercado, eu vou passar a bola para quem entende, né? Que está aqui o nosso amigo Simão, da Expocacer, Oswaldinho da Cochupé, Nelson Cavalhares, um dos escritórios mais antigos do Brasil em comercialização de café, e o Ricardo Tavares aqui, da Cafebras e da Alai. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo, e ele vai bater um papo com vocês. Mas não esqueçam de garantir o seu custo. Eu sei que tem muitos aqui que não são produtor, mas são consultor. Não custa quem é consultor de passar a mensagem para o produtor, porque é uma forma da gente ter sustentabilidade na nossa atividade. Ricardo, seja bem-vindo. Eu falar primeiro? Logo eu falar primeiro. Bem, negócio de café, meu pai já me falava, não tem... E no amor e no café não existe doutor. Então, de fato, café... É muito difícil falar o que vai acontecer com o café amanhã, daqui a um mês, no final do ano. Mas eu acho que o café está numa rentabilidade boa. É o que o Serginho falou. Ninguém tem que tentar acertar o mosquito voando. Mas a tendência de café... Ninguém aqui está preparado para falar de tendência de café, porque o café está na mão de especulação. Então, a especulação, o que é? Se o mercado cair 3 mil pontos, ou se subir 3 mil pontos, isso não é novidade para ninguém. Então, é muito difícil falar. Mas eu acho, como produtor também que eu sou, eu acho que a rentabilidade ainda não é excelente, mas está muito boa, né? Nós que vivemos tantos anos com café de 400 e poucos reais, 500 reais, eu acho que o produtor deixar de vender café de 1.100, 1.200, R$1.000, eu acho que ele está fazendo uma bobagem. Pode até vender a 1.500 daqui a 2 meses, mas deixar de vender a 1.000, 1.100, eu acho que ele está fazendo errado. Os custos baixaram um pouco, só adubo, nossos custos estavam 30% mais caros, a reposição de adubo hoje está 30% mais barato, não é? Então, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade. Obrigado, Ricardo. Agora quem vai falar é o Nelson Cavalhares, nosso amigo de longa data do escritório Cavalhares. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui ao convite feito pela Associação dos Cafeicultores de Araguari, a Federação do Cerrado, as demais associações. É um prazer estar aqui nessa 26ª edição, né? Nós estamos caminhando para a 27ª. E eu posso dizer que eu acho que eu estive 80% presente de todas essas encontros. Falar sobre café no momento não é sobre café, é falar sobre o mundo. Aliás, o conteúdo apresentado anteriormente aqui fica muito claro sobre o que está ocorrendo. O café é mais uma engrenagem que nós trabalhamos nessa grande soma de engrenagens no mercado mundial. Muitas vezes, as reações do mercado de café não têm nada a ver com o café. Tem simplesmente, como nós vivemos no momento, mais com o mercado financeiro do que com o mercado de produto físico. Por quê? Nós estamos vivendo uma anormalidade, como todos sabem, não é nenhuma novidade.
Anteontem, Paris estava sendo quebrado, essa semana passada, em função de uma nova mudança previdenciária. A Alemanha, ontem, Berlim estava em greve. Nós estamos vendo uma inflação recorde de muitos anos que não se via na Inglaterra e outros lugares no mundo. E isso tudo, não temos nada a ver com isso, não temos sim. Isso reflete no nosso mercado. Reflete como? Hoje, as taxas de juros no mundo estão altíssimas. Carregar estoque é o tipo da coisa que ninguém vai fazer. Por quê? Carregar estoque é realmente muito pesado. Você pegar uns juros hoje de 5%, do americano, por exemplo, está de 4,75% a 5%, isso é numa ponta, porque, na realidade, na operação comercial, ele fica em 7%, 8%, 9%, 10%, dependendo do crédito da casa que esteja operando. Europa é a mesma coisa, em outros lugares, mesma coisa. Então, o que eu vejo é que nós estamos tendo reflexos após 2 anos de desafios de pandemia, 1 ano de desafio de guerra na Ucrânia e uma série de fatores que desregularam totalmente o mundo. Hoje, uma grande companhia cervejeira aqui no Brasil está pedindo recuperação judicial. Então, são coisas que a gente fica olhando, o mundo está muito desregulado. Então, isso reflete, mas uma coisa positiva. Nós continuamos consumindo café, o mundo continua consumindo café, pode ser num percentual menor que os demais anos, e os estoques mundiais são muito baixos. Nós nunca tivemos. Os estoques mundiais hoje, entre as origens e os países consumidores, estimam-se de 22 a 25 milhões de sacas de café. O que é isso? Só para vocês terem uma ideia, uma comparação. Quando o Instituto Brasileiro do Café foi extinto em 92, 93, me corrijam, Paiva, foi 92, 93, nós tínhamos só no IBC 22 a 24 milhões de sacas de estoque, com consumo global muito menor. Eu estou falando de um estoque global ao redor de 22 a 25 milhões de sacas de café. Então, estrategicamente, na questão de estoque, consumo mundial, incremento de produção mundial, eu não vejo grande risco. Vamos ter uma safra boa agora? Vamos, não sei de quanto é que vai ser. Os números variam aí de quase 30%, do menor para o maior. Eu acho que não dá para avaliar exatamente o que vai ser. Eu não arrisco, eu nunca fiz estimativa de safra, eu escuto, eu vejo os números, eu analiso. Agora, o que vai acontecer? Os outros países no mundo não estão crescendo a produção, os estoques não estão crescendo. E com juros altos, lógico que a tendência é reduzir estoque. E o que eu acho é que nós temos daqui para frente os desafios climáticos, coisa que é uma realidade na vida de todos nós. Se nós não trabalharmos com os devidos cuidados, apesar que a natureza ela impera, nós podemos ter surpresas grandes futuramente. E acredito que o café fica suscetível a isso. Então, eu acho, se nós olharmos só no café, eu vejo uma situação boa, equilibrada, não vejo maiores riscos. Aonde é que eu vejo riscos? Os riscos maiores hoje são no momento global que nós estamos vivendo, que está trazendo reflexos negativos para todo tipo de mercado. Obrigado, Nelson. Obrigado, Nelson. O Nelson lembrou bem aqui que tem um fator que não está na nossa mão, que é clima. E isso, vamos dizer, tudo pode acontecer. No Cerrado Mineiro, eu estou aqui há 36 anos, tinha dado uma geadinha em 94. Essa de 21 arrebentou o Cerrado, foi 77 mil hectares sofrido com a geada. Então, você vê, por que nós viemos do Paraná para cá? Porque não geava aqui, né? E mudou, né? Então, clima é clima. Então,
a gente tem que ter muito cuidado, porque esse item aí pode mudar a vida da gente. E temos ferramentas hoje que podem nos proteger através de um RET. Agora eu vou passar a palavra para o Oswaldinho, vice-presidente da Cochupé, que é a sua vez, Oswaldinho. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É muito bacana poder sentar aqui junto com gente tão tarimbada, que conhece tanto de café. Então, é um motivo de orgulho para a Cochupé poder conversar aqui com todos vocês. E, assim, eu preparei aqui um pouquinho de uma apresentação do que é a Cochupé. Eu queria mostrar alguns números da cooperativa. E eu vou pedir licença para ficar de pé, vocês podem continuar sentados. Por favor, podem continuar, que eu acho que não tem muito problema. Eu sou o vice-presidente da Cochupé, sou de Nova Resende, sou produtor numa cidade pequena que está a 50 quilômetros de Nova Resende. Sou de uma família de produtores e estou no Conselho de Administração da Cochupé desde 1999. Um pouquinho da nossa história. Começou lá em 1932 como uma cooperativa de crédito, um pouco depois da crise de 29. Por falta de dinheiro, foi preciso de juntar, e algumas pessoas que estavam com muita dor acabaram se juntando e criando essa cooperativa de crédito, que em 1957 passa a ser uma cooperativa de produção, e a partir daí ela inicia essa trajetória de trabalhar com café, e a partir da década de 70 a gente tem uma expansão diária, abrindo unidades em cidades, no começo, próximas lá. A primeira em Monte Santo de Minas, terra do Carlos Paulino, que a Luciana citou na apresentação, nosso ex-presidente, ainda membro do conselho. E em 1979 a gente abre em Cabo Verde. Isso continua, e em 1990, um grande marco, que foi a vinda da Cochupé aqui para o Cerrado Mineiro. Motivo de muito orgulho hoje para a cooperativa poder participar desse mercado de cafés tão bons, tão finos, e de produtores tão competentes, que ensinou muito a nós, produtores do sul de Minas, a ser um pouco mais profissionais, e isso foi muito bom. Um grande marco da cooperativa, muito grande, como que os nossos cooperados reagiriam, principalmente os pequenos, e esses pequenos foram os que primeiro aderiram a essa granelização. Isso aqui é um pouco da área de atuação da Cochupé hoje. A gente está presente na região da Mogiana, de São Paulo, no sul de Minas, aqui no Cerrado, e agora, a partir desse ano, trabalhando também na região de Manhuaçu, na Matas de Minas. São 18 mil cooperados, 2.600 colaboradores, 48 unidades de atendimento ao cooperado, sendo que dessas 16 têm armazéns. São 3 indústrias de preparo de café, uma aqui em Monte Carmelo, para quem conhece, acho que bastante gente conhece, numa área de 351 mil hectares, dos quais 248 estão em produção desse ano de 2023. Então, são mais de 300 municípios que a Cochupé faz presente. Aqui um pouco do jeito do nosso cooperado. 84,9% dos nossos cooperados são produtores familiares, cooperado que colhe até 500 sacas, e aqui não é o que deposita com a Cochupé, é o que realmente ele colhe. E apenas 0,1% são produtores acima de 10 mil sacas, com índice de fidelidade bastante bacana. 39% desses produtores são produtores pronafianos, ou que têm potencial de ser pronafiano. Às vezes, por decisão dele, ele não quer, mas é o número que nós temos, e apenas o que a gente chama de mega produtor, 3,9% do café recebido pela cooperativa. Aqui um pouco de como que a gente trabalha, a nossa equipe técnica. No ano passado, a gente teve 41 mil atendimentos de campo, mais 16 mil atendimentos técnicos para os nossos cooperados na loja,
E evento presencial, a gente realizou 935 eventos, atingindo mais de 22 mil pessoas nas comunidades que a gente está presente. Então, a gente tem muito evento que a gente leva as famílias, que a gente faz questão que o cooperado esteja presente com a família, porque a gente acredita que é em família que a gente consegue transformar a cultura do nosso cooperado. Mais de 100 mil receituários agronômicos emitidos. Aqui, um pouco do que a gente cooperado para ajudar ele na gestão da sua propriedade. A gente tem um SISMET, que é o histórico do que aconteceu, do que vem acontecendo com o clima, e só aqui a gente tem mais de 300 unidades de coleta de dados em toda a nossa área de ação. Diagnóstico de tipo de argila, isso aqui está muito relacionado à agricultura de precisão, e como a gente acredita que para esse cooperado pequeno, já um pouco para médio, essa agricultura de precisão ela precisa ser muito mais por talhão do que por ponto georreferenciado. A gente está fazendo esse trabalho de tipologia de argila. Tem o SAD, que é o Serviço de Aviso de Doenças, que a gente tem um monitoramento dentro da nossa área de ação do que tende a acontecer com os cafés dos nossos produtores. Então, por exemplo, aqui que tem problema sério, bicho mineiro, a gente consegue ajudar o cooperado a antever um pouco os possíveis problemas e já se preparar para atuar com alguns dias de antecedência. E a estimativa de safra, que isso daqui é uma coisa muito particular da cooperativa, que nós fazemos do nosso cooperado, e a gente preocupa muito com o que o nosso cooperado pode colher, e a gente não gosta muito de entrar em estimativa de safra do Brasil, acho que não compete a nós trabalhar com estimativa de safra brasileira, mas o nosso número nós precisamos ser assertivo, porque é daqui que a gente consegue saber a vida do cooperado e o quanto que nós podemos negociar com ele. Aqui um pouco dos produtos que a Cochupé tem. Pensando um pouco em verticalização, a gente tem uma torrefação, que hoje já é considerada a 5ª maior torrefação do Brasil. A gente processou, no ano passado, mais de 300 mil sacas, com a produção de 14 milhões de quilos de café torrado. No Rio de Janeiro, a gente tem uma presença muito forte, somos a 3ª marca do estado do Rio de Janeiro. E aqui um pouco dos nossos números. O ano passado, nós exportamos 5 milhões e 600 mil sacas de café e, através de outros exportadores, mais 500 mil sacas. Então, da Cochupé, em 2022, saiu para o mercado internacional mais de 6 milhões de sacas de café. Tivemos um recebimento de 5 milhões de sacas nessa área de atuação. Café natural e cereja descascado, aqui no Cerrado tem, trabalhando com exportação para mais de 200, com mais de 250 fórmulas em mais de 50 países. E aqui um pouco da participação da Cochupé na safra de arábica do Brasil. Nesse ano que passou, esse recebimento de 5 milhões de sacas, com 6 milhões e 880 mil sacas de embarques, e 5 milhões e 600, aquele número que eu mostrei, de exportação direta para mais de 50 países. E a gente tem uma empresa que trabalha com café especial, que a gente criou para dar oportunidade para os nossos cooperados participarem desse mundo de café especial. A gente entende que era necessário incluir esses pequenos produtores nesse mundo de café especial. Em 2009, a gente criou a SMC, que no ano passado conseguiu embarcar mais de 150 mil sacas de café. Em 2017, a gente criou um programa de identificação desses cafés especiais dentro do recebimento da Cochupé, onde o café que pontua pelos nossos Q-Graders acima de 83 pontos é direcionado para a SMC. Ela faz o contato com o cooperado, dizendo para ele que esse café está pontuando, o quanto que está pontuando e quanto que ele vale a mais do que o mercado. O cooperado tem um tempo para tomar a decisão de venda e depois vendendo ele ainda pode participar de uma premiação que a gente faz para os 50 primeiros colocados, onde o prêmio para o primeiro colocado chega a 50 mil reais, além do que ele conseguiu comercializar mais. É um programa muito forte de inclusão
nesse mundo de café especial desses produtores cooperados da Cochupé. Aqui a participação da Cochupé no mercado de arábica. Em 2022 nós representamos 15% e em Minas Gerais 32% em 2022 e em Minas Gerais, está errado isso daí, né? Vamos lá, é 15% mesmo e 23% em Minas Gerais. É o número da produção que a gente está trabalhando ali. O número usado é o número da Conab, os 32 milhões que a Conab disse que a gente produziu em 2022 de arábica. Em Minas Gerais, 21, e nós recebemos dos nossos cooperados 5 milhões de saca de café. Isso aqui é um programa que a gente criou agora, é um protocolo de sustentabilidade que nós queremos colocar 100% dos nossos cooperados em níveis de certificação um pouco diferente, onde basicamente a gente consegue evidenciar para o mercado o que o nosso cooperado faz de uma maneira mais simples até um nível superior, onde a gente consegue evidenciar a níveis parecidos com o que a Rainforest tem. Serão 4 níveis diferentes e a gente acredita muito que isso daqui vai provocar o mercado mundial a entender o nosso protocolo, que o que a gente quer é incluir as pessoas. A gente entende que as certificações que tem, elas estão muito exclusivas, tira muita gente da vontade de ser certificado, e o que nós queremos é que o nosso cooperado, tenha cada vez mais vontade de participar desse mundo de certificação e poder mostrar para qualquer pessoa, evidenciando com coisas claras, as atitudes e ações que ele tem dentro da sua propriedade. Aqui um pouco do que a Cochupé tem de parcerias do ponto de vista de sustentabilidade. A nossa torrefação é a única que tem esse selo ISO 22000. A gente tem poucas no mundo que tem isso daqui, que é um programa de segurança alimentar. E aqui algumas ações, como, por exemplo, a devolução de embalagens, onde a Cochupé conseguiu receber de volta o ano passado esse número de mais de 88 mil embalagens vazias. Isso é mais de 100% do que a gente vende de embalagens de agrotóxicos para os nossos cooperados. Aqui, um pouco mais do protocolo, que a gente entende que nesses níveis o cooperado caminha conforme for a decisão, a vontade dele, sendo no nível 1 de consciência ambiental de sustentabilidade, chegando ao nível 4, quando a gente quer aqui que ele esteja preparado para estar bastante entendido dessa certificação e como que isso pode ajudar ele a rentabilizar o negócio dele. Um pouquinho do nosso Gerações. Bom, acho que a cooperativa é isso, e depois a gente volta para falar um pouco mais de mercado, mas assim, acho que a Luciana foi muito feliz quando ela disse que a gente precisa diminuir o nosso risco, e diminuir o nosso risco com ferramentas que existem no mercado. Então, concordo muito com o que o Ricardo e o Nelson já falaram, muito com o que o Serginho disse. A gente não tem que querer acertar o olho do mosquito, a gente tem que matar o mosquito. Então, a gente sabe quanto que custa produzir o nosso café, todo mundo aqui sabe, sem exceção. Com mais controle ou com menos controle, todo mundo conhece seu custo de produção. E é preciso que a gente se proteja do nosso custo de produção. Melhor deixar de ganhar do que errar. E depois que o cavalo dobrou o espigão, não adianta correr atrás, porque o galope dele é mais rápido que as nossas pernas conseguem correr. Então, é preciso ter esse entendimento, usar as ferramentas de mercado, usar a tecnologia existente, porque tecnologia traz para a gente a possibilidade de ter produtividade, e é a produtividade que paga a conta, não tem outra coisa que paga a conta, é produtividade. Nós precisamos entender que o que está acontecendo é que o produtor perdeu a referência de produtividade nesses 2 últimos anos, de clima bastante adverso, mas é do clima, é da natureza, é de Deus. Então, nós precisamos saber lidar com isso.
tentar minimizar os nossos riscos com barter, com fixações de preço, com participação do mercado, quando o mercado é comprador, não quando a gente precisa vender. Isso, quando eu era menino, não tem muito tempo, era sempre muito difícil, porque a gente vendia café quando precisava do dinheiro, e geralmente, nesse momento, o mercado sabe que a gente precisa de dinheiro. Uma conta de padeiro, e é bom a gente fazer, o Brasil vai colher um tanto de café aí daqui a uns dias. Se é 55 ou se é 67, acho que nem vale a pena a gente sofrer muito com isso, porque o Brasil precisa de 62 milhões de sacas de café, 40 para exportação, 22 no consumo interno, se os números estiverem corretos da BIC. Se a gente multiplicar isso por 8 balai ou 8 medidas para fazer um saco, a gente já tem um número de medidas que a gente vai colher. Se a gente multiplicar pelo preço que se paga para colher um balai de café hoje, a gente transforma em real a quantidade de dinheiro que nós vamos precisar para fazer a colheita. Se a gente dividir isso pelo preço, a gente transforma em saca de café que é preciso ser comercializada para pagar a conta. E aí ficar com conta, né, Nelson? Ficar com conta com juros de 15%, 16%, 20% ao ano, sem ter o café redeado, fixado, pelo menos para pagar a conta, eu já vi isso dar errado. Eu tenho 48 anos, mas em 86 quebrou muita gente por conta que ficou esperando o café pegar 6 mil. Tinha pegado 4 mil alguma coisa, nem sei que dinheiro que era aquele, Luciano, mas chegou a 4 mil, era um belo de um preço, em dólar era mais $300, e a gente precisa lembrar que, historicamente, e é um histórico muito importante, que são mais de 100 anos de dados, o café sempre esteve mais perto de $100 do que $200, como ele está hoje. E acima de $200, Nelson, você que conhece mais café, acima de $200 por um período longo como agora, não sei se isso já tinha acontecido. Então, nós colhemos café, nosso pé de café não dá nota de R$200, ele dá grão de café. Então, eu acredito, realmente, nós da Cochupé acreditamos que é melhor ficar devendo café do que ficar devendo dinheiro, sem especular, para pagar a conta. Acho que é isso. Obrigado, Oswaldinho. Agora o Simão, superintendente da Expocacer. Boa tarde. Agradecer o convite que me foi feito pelo Cláudio para estar aqui hoje. É uma alegria, é uma honra poder participar. E a Poliana disse que era uma turma de peso, mas é daqui para lá, né? Aqui o único peso é massa mesmo, né? Mas vamos conversar então um pouco sobre essa ideia do mercado de café e pontuar alguns elementos. Até eu estou há 40 anos no mercado de café. Eu comecei com 2 anos. E nesses 40 anos, eu já vi muita coisa. Oswaldo aqui comentou 86. Foi o ano que o Brasil produziu 13.800.000 sacas de café. Foi uma seca violentíssima que nós tivemos na florada de 85. Meu pai que me contou essa história, eu não vivenciei, viu, Nelson? E esperava-se que o café atingisse em torno de $500 a saca. Ele atingiu 340, mais ou menos 4.500 cruzados, que foi o preço na época, e no ano seguinte o Brasil produziu 42 milhões de sacas. Foi a maior safra que o Brasil teve naquele período. E o mercado foi para 1.758. Era o preço de garantia do IBC. E 80% do café do Cerrado foi entregue no IBC, em Campos Altos. Então, veja, o mercado de café, ele não é algo objetivo e não é algo exato. Até 2020, nós podíamos dizer que o mercado seguia fundamentos, oferta e demanda, basicamente, com pequenas influências externas
que não fossem a especulação de fundos. Quando chegou o 2020, em função da pandemia, nós tivemos uma mudança mundial, uma mudança de critérios mundiais, critérios econômicos, critérios financeiros, critérios nas commodities. E isso fez com que elementos outros surgissem nesse cenário. Um cenário que houve uma mudança no perfil de consumo, aquele consumo que era cafeterias, migrou para o consumo doméstico, voltou para o consumo doméstico, então não houve uma queda no consumo, por isso conseguiu-se manter um certo fornecimento, mas elementos, variáveis outras, surgiram na composição de preço. E essa variável significativa foi a situação dos países importadores. Não era mais só a situação dos países produtores. Sempre analisou-se mercado pelo prisma da produção. Produziu mais, mercado cai, produziu menos, mercado sobe. O Brasil representava significativa presença na oferta. Começou a crescer o Robusta, começou um Vietnã de 2 milhões de sacas para mais de 25 milhões. Então isso foi mudando todo o cenário. Mas não havia ainda uma situação em que os países importadores corroborassem na cesta de preço. E é isso que tem mostrado, e é isso que tem segurado a efetiva consequência dos fundamentos de mercado. Quais são os fundamentos? O que o Nelson colocou: baixo estoque, baixa produção, consumo relativamente linear. Nós não podemos dizer que o consumo está subindo, ele está linear. As pequenas oscilações são naturais. Nós temos até alguns casos com redução per capita, inclusive no Brasil. A redução de consumo per capita. Aumentou um pouco a população, mas diminuiu um pouco o consumo per capita. Foram substituídos por outros elementos. Mas vejam, esse fundamento que foi dito, baixo estoque, eu me lembro do IBC com 37 milhões de sacas, com 37 foi o pico de estoque que ele teve, 24 virou uma sombra eterna, que o mercado ficava sempre com medo, o Brasil precisava vender esses 24 milhões, era um café já cor de gema de ovo, né? Era café gemado, mas estava no mercado. Mas vejam, o fundamento que no passado, os preços um pouco lineares, picos tivemos um mercado com picos, 200 e algumas de Nova York, mercado interno a 1,5, 1,600, mas isso era a gente chama de curva de Gauss, isso era a hipérbole dos preços, e ela iria recuar um pouco. O que acontece no recuo é que um fator até então não considerado era o custo financeiro do carrego do estoque na ponta compradora, porque era muito comum você ter um grande estoque no consumidor, mas hoje não. Hoje, quando eu digo hoje, o dia de hoje, ninguém está comprando para frente. Os diferenciais de reposição de mercado estão altos. Hoje, um diferencial para você operar com bica, ele está acima do que o mercado pode pagar. E o custo financeiro, que representava menos de 8% do custo do consumidor, hoje ele representa mais de 16% no preço do carrego para quem compra. Falar de juro a 7,5% para nós é uma alegria, mas esse 7,5% está no mercado americano, esse 7,5% está no mercado europeu, que é um desastre, Então, isso segura um pouco o mercado e fica aquele mercado que nós chamamos coloquialmente de da mão para a boca. Só o que precisa. Mercado futuro deixou de ser interessante no aspecto preço, não no aspecto hedge, porque nós estamos com aquilo que nós chamamos de switch negativo, ou seja, estamos com cotações futuras mais baixas do que as cotações presentes. Já chegou a mais, nós já tivemos switch de 24 centavos. Se você pegasse 12 meses,
o 12 meses da frente, dezembro contra dezembro, o dezembro da frente estava 24 centavos abaixo do que era o dezembro atual. Hoje nós falamos em torno de 4 centavos. Mas veja, isso tudo em função de um mercado consumidor. Então hoje quando eu digo consumidor, é o mercado do dealer, é o mercado do torrador, não é o consumidor que vai ao supermercado. Porque esse está consumindo café de menor qualidade. Está buscando preço mais barato. E isso significou uma ligeira redução per capita. Então nós temos que olhar essa janela do mercado externo, porque é ali que está determinando. A diferença hoje entre comprador e vendedor está na casa de R$100. O comprador quer pagar R$100 menos, o mercado está pedindo R$100 mais. Por causa dessa diferença, desses detalhes nos diferenciais. Então, isso precisa ser observado. Nós temos hoje um mercado menor ofertado, que há um certo carrego de estoque na mão de quem vende. Na mão do produtor, na mão da cooperativa, tem sim um pouco mais do que historicamente se tinha. Isso é até mais tranquilo para explicar, porque o produtor precisava vender menos quantidade de café para fazer a mesma quantidade de dinheiro. Como o café subiu, se ele precisasse fazer 1 milhão com aqueles R$500 por saco, ele precisava vender 2.000 sacos. Hoje ele vende 700 sacos. Ele vende mais ou menos e vai fazer esse 1 milhão. Então isso tirou um pouco da oferta, daquele desespero de venda. E isso está dando um certo equilíbrio no mercado. É quando nos pergunta, o que é o mercado hoje? Quanto está o mercado? A gente responde, nominal. O que é mercado nominal? O preço que sair. Porque você não tem um balizador de preços para dizer, olha, é X. Não, você vai dizer, o mercado é de 1.100 a 1.250. Por quê? Porque alguém pagou isso. Alguém pagou 1.050. Então, nós chamamos isso de mercado nominal, que no passado a gente chamava de buraco de mercado. Hoje ficou mais moderno, a terminologia mais moderna se chama mercado nominal, né? O Flavinho está fazendo assim, porque ele é antigo, ele sabe que era buraco de mercado que a gente chamava. Então, isso é importante. Nós começarmos a observar. Mercado futuro é importante? É. RED. O que é RED de produtor? O exportador, o intermediário, o RED dele é ponta compradora, ponta vendedora. E ele faz o RED ou nas posições de café ou nas posições de bolsa e faz o seu RED cambial. Mas qual é o RED do produtor? O RED do produtor não é o mesmo RED do comprador. O RED do produtor está ligado ao seu custo de produção. E o custo de produção que ele pode trabalhar no mercado futuro. E qual é o custo de produção que o produtor trabalha no mercado futuro? A parte de insumos, aí entendendo insumos defensivos, fertilizantes, fungicidas, ou seja, os insumos. Esse é o campo de RED. Então, a referência insumo café, insumo preço de café, é importante para o produtor. Se ele tem um espaço de 1 ano para fazer uma posição futura, e com essa posição futura ele consegue travar uma compra de insumos, ele está fazendo RED. Porque se ele fizer RED no sentido de, não, eu vou vender uma parte, porque vai que o mercado cai, isso não é RED, isso é especulação. Da mesma forma que guardar o café, porque o preço pode subir, é especulação. Então, para se fazer RED, você precisa de 2 elementos. O elemento receita e o elemento despesa, o elemento custo. Senão, não é RED, não existe RED de uma ponta só. Então, muitos produtores chegam para a gente e falam, não, eu vou vender futuro para fazer o RED. Aí você pergunta, você está comprando o quê? Nada. Então, não é RED, é especulação. E é preciso pensar nisso. Aqui o Oswaldo falou uma coisa interessante, ele disse, olha, aqui no Cerrado o pessoal mostrou como é que trabalha mais empresarialmente, né? Ele disse aqui na fala dele. E é esse ponto que talvez esteja faltando para realmente ser empresarial. Trabalhar com o RED vinculado a 2 pontas e não só a preço de mercado. Por isso muitos se frustraram. O mercado a 500, a 600, a 700 e depois o mercado a 1.300.
Mas aquele que fez efetivamente a troca de café, o Oswaldo falou aqui do barter, aquele que fez a troca do café, ele não se preocupou se o mercado bateu em 300, porque ele fez a troca com fertilizante a 2,5, e o fertilizante chegou a 6.800, 7.200. Então são esses pontos que nós precisamos observar, que não é só olhar mercado, precisa olhar um pouco para dentro, precisa olhar um pouco para a situação sua, não a do vizinho. Não é o custo do vizinho, é o seu. E a sua programação de venda, em função da sua programação de custos. Esse é o ponto que nós precisamos observar. Mais do que tentar uma bola de cristal, os mais antigos aqui vão entender, nós dizíamos assim, chamar a mãe de Ná, né, para prever mercado. Não é isso. Então nós precisamos observar esse ponto. O exportador que comprou a 700, vendeu a 750. Pronto. Para ele, se o mercado subiu, não muda nada, porque ele já também comprou vendendo. Ele já comprou redeado. Então, quando o produtor fala, olha, o exportador está ganhando dinheiro, que agora subiu. Se ele estivesse ganhando dinheiro, ele teria perdido em outros anos. Porque ninguém compra uma ponta sem vender uma ponta. Então, é preciso pensar nisso. A tendência de mercado, se fossem só os fundamentos, seria mercado sólido. Não vou dizer alta, diria mercado sólido, se fossem só fundamentos. Mas não são só fundamentos. Nós temos situações que nós chamamos exógenas, situações que vêm de fora, como a questão financeira. Nós não tivemos sequenciadamente, nunca pelo menos nesses 40 anos que eu acompanho o café, nós nunca tivemos sequenciadamente uma pandemia, uma guerra, um processo inflacionário de preços, um processo inflacionário de juros, e nunca tivemos um grupo tão grande de países perdidos em relação às suas próprias políticas econômicas. Taxa de juros alta, gente, é um remédio, mas a diferença entre remédio e veneno está na dosagem. Qual é os juros altos? Quais são? Qual é a dose efetiva? Ninguém sabe. Quando nós dizemos 4,5 nos Estados Unidos, com inflação de 4,5, são 9, e eles estão com 5, 5,5 de taxa básica, vamos dizer assim. Agora, qual é a dose? 13,75 é a dose? Não sei. Para a economia, não sei. Mas para a agricultura, eu posso dizer que qualquer juros acima de 2 dígitos é insustentável. A agricultura não suporta 2 dígitos. Hoje, Funcafé é 11%. Estima-se 12,5% para a próxima safra, se não houver uma discussão muito forte. E eu pergunto a vocês, 12,5%, nós estamos falando em 15, 16, 18 reais por saca para ficar parado um ano. Então, é preciso observar esses elementos externos, porque esses é que estão dizendo, o mercado não sobe. Porque está desfavorável para o consumidor, para o custo de quem carrega lá fora. Por isso é que nós não vemos o mercado subindo. A sair da cadeira ali estava 300 de baixa, não sei quanto é que está agora. Estava aí 172, Nova York, para maio. Então, veja, isso nós vamos dizer como produtor, o mercado vai subir, mas tem que combinar, e agora não é mais força de expressão, não, agora é uma verdade, nós temos que combinar com os russos, porque a guerra é danosa para o mercado europeu, Nós aqui não sabemos, não sentimos nenhum efeito, senão um momento de aumento de preços de fertilizantes. A Europa teve problemas seríssimos com a fonte energética, e isso é o fator preocupante lá. E 35% da nossa exportação vai para lá. Outro fator importantíssimo que precisamos observar, eu vou usar um termo mais pesado, alijamento de mercado. O que é o alijamento de mercado? A questão da sustentabilidade. Estava em reunião ontem, semana passada, com o pessoal da Comunidade Europeia. A questão do desmatamento. É ponto pacífico, 31 de dezembro de 2020. Não tem negociação.
A Inglaterra aceita desmatamento legal. A Comunidade Europeia, nem o legal, em áreas plantadas sobre desmatamento. Conversava agora há pouco com o pessoal, antes de vir para cá, com o pessoal da Reinforce Alliance, a mesma questão, o mesmo ponto. Isso é sério. Sério porque a produção precisa produzir. E tem áreas, até comentei, e aquele produtor que comprou uma área legalmente desmatada, ele vai assumir um ônus? Porque ela já foi desmatada legalmente? Então isso tudo, e nós estamos com a frente, o IPA, né, o Instituto da Agricultura, o Pensar Agro, e até a frente parlamentar, tentando acertar isso com a Comunidade Europeia. Estados Unidos copiando, ipsis literis, o que é o dispositivo da Comunidade Europeia. São situações que nós vamos enfrentar, isso são fatores exógenos, que afetam a precificação. A questão das más condições de trabalho, subjetivamente analisadas, mas afetam o mercado. E qual é a resposta que vem lá de fora? Desse produtor eu não compro. Eu quero a rastreabilidade, eu não compro se for esse produtor cujo o nome foi para a lista de trabalho análoga à escravidão. O produtor que desmatou. Então, isso é algo que até agora ninguém trabalhou. Nós não passamos por isso no mercado. E quem está fazendo isso? A ponta consumidora. Perceberam o quanto que nós temos que entender melhor a ponta consumidora? Porque a ponta produtora nós conhecemos bem, porque nós estamos nela. Então são esses elementos que eu deixaria aqui mais como para reflexão do que para definição, como determinantes, mas algo que precisa ser colocado na cesta de pensamento nas decisões de preços. Geada, o Serginho colocou, foi a maior geada de 21. Se nós olharmos a área que geou, e assim, nós sobrepusemos a geada de 94 com a geada agora de 21. Fizemos a sobreposição do mapa. Eu vou usar uma força de expressão. A área foi a mesma, Serginho. A área foi a mesma. A diferença é que não existia café nas áreas de baixada. Então, o reflexo no café foi maior em 21, mas a área geada foi a mesma de 94. Estou usando a palavra mesma, não quer dizer ipsis verbis, não vejo assim. Foi semelhante à área. O que mostra que nós fomos descendo aqui no Cerrado. Fomos descendo. Não está geando, vamos descendo. Não está geando, vamos descendo. Geou, a gente não sobe. Falta o recurso. Então, precisa a memória nossa ficar atenta com isso. Começar agora a observar para não descer mais. Porque uma geada a cada 27 anos quebra. Então, vamos pensar melhor nisso também. A escolha das áreas, a forma de levar essas áreas. Para vocês terem uma ideia, os bancos estão desconsiderando os cafés em áreas propícias a geadas para levantamento de produção. Então, quando você vai pedir financiamento, ele já tira a área que pode ser sujeita a geada e considera que você vai produzir só outra parte. Ou seja, seu potencial vai cair para fins de tomada de recurso. Isso é o que está acontecendo no mercado. Medida preventiva, prudente. Então, desculpe, eu alonguei um pouco nesse aspecto de análise de mercado, e eu queria falar só mais uma coisinha, que não é coisinha, vai demorar um pouquinho, da nossa região, falar do nosso Cerrado Mineiro. É muito interessante nós observarmos uma região com 4.500 produtores. Produtores pequenos, grandes, médios. Produtores pequenos na nossa região representa mais ou menos 54%. O pequeno aqui é até 2.000 sacos de café, não são 500 sacos, até 2.000 sacos. Mais ou menos 54%. O grande representa em torno de 14% per capita, por cabeça. Só que o grande representa mais ou menos 26% da produção do Cerrado. Os 14% produzem mais ou menos 26%. Os 54% produz aproximadamente 17% da produção. Então, é uma região, sim, mais empresariada. Mas com um detalhe, o pequeno produtor também está empresariado. Ele também trabalha com planejamento estratégico, o pequeno produtor também trabalha com orçamentos anuais. Então, isso dá um diferencial à região. Dá um diferencial numa região
cujo potencial de produção ultrapassa 9 milhões de sacos, potencial. Se nós tivéssemos os 255 mil hectares plantados em produção, hoje nós temos em torno de... A Conab fala em torno de 200 mil hectares em produção. Nós podemos até saber a área plantada. A área em produção é um pouco difícil, porque ninguém sabe, ninguém tem os dados de lavoura que não está em produção, lavoura nova. Não tem. Antigamente se tinha, porque os viveiros se registravam no extinto IBC. Então você sabia quanto de muda vendia, era obrigado a declarar. Hoje você não tem essa informação. Então dizer que o Cerrado tem X plantado, sim. Você consegue fazer isso até por satélite. Mas quanto que está em produção, não. Mas veja, é um Cerrado que tudo indica que deve produzir 6 milhões e 100, talvez 6 e 200 para esse ano. Uma safra semelhante a 2021. Talvez um pouquinho maior pontualmente, não genericamente. E veja, esse é o Cerrado Mineiro, uma região que produz mais de 6 milhões de sacas. Uma região empresariada no produtor, mas empresariada também na governança geral. Aqui são 7 cooperativas que não são partes de uma cooperativa central. Elas não formam um conglomerado de cooperativas. Cada uma é uma. Cada uma tem a sua estrutura, cada uma tem a sua forma de agir, mas se unem. Essas 7 cooperativas lidam com mais ou menos 3 milhões de sacas. 3,5. Por aí. Flavinho fez assim, mas é por aí, é só multiplicar as áreas. Só Expocacé são 78 mil hectares. Só Expocacé. As outras eu não sei qual área. Mas vejam, é muita área, é muita produção. E passam, esses sacos, essa quantidade passa pelas cooperativas. E é bom nós falarmos isso, porque aqui no Cerrado nós temos um exercício de intercooperação verdadeira. Uma intercooperação não por força de uma central e singulares, mas por força de um interesse comum. São 6 associações, como a ACA, que aqui promove esse seminário. Essas 3 instituições trabalham juntas, operam juntas. A área de sustentabilidade, não sei se todos vocês sabem, mas a área de carbono, de estudos de carbono neutro, até a total neutralidade, está muito avançado, esse estudo aqui no Cerrado. Muito avançado. Capitaneado pela Montser, com o apoio das outras. Um estudo muito avançado nesse aspecto. Tivemos recentemente um encontro sobre carbono neutro, que reuniu mais de 1.000 pessoas. Só lá na Expocacé nós temos 2 grupos, com mais de 60 produtores que já estão na linha do carbono. A cafeicultura regenerativa, 2 grupos. A cafeicultura biológica, a cafeicultura do café orgânico. Isso tudo já avançado aqui no Cerrado, muito avançado. Um trabalho junto à natureza com o viveiro de atitude lá, capitaneado pela Montser e apoiado pelas outras cooperativas. Então isso é muito importante. E agora um movimento que sexta-feira vocês verão aqui com muita força, voltem aqui na sexta-feira, que é o movimento Elas, no Cerrado Mineiro. Está ali a Evanete, a Eliane, que estava, não está. A Eliane fica em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse movimento é único. Ele não é um núcleo de produtoras, é um movimento. Elas no café, em cada cooperativa, e elas no Cerrado Mineiro, quando todas se juntam. E tem um stand aqui, aliás, não, tem um quarteirão inteiro ali, que está com o café produzido por elas. Lá à venda, torrado e moído, à venda para vocês conhecerem, café torrado por elas. Na Expocacé nós tínhamos em torno de 23, 25 cooperadas que produziam. Hoje são 83 que são produtoras, não são nomes. Nomes dá muito mais de 100. Essas 83 produzem, elas coordenam a atividade na fazenda. Então, esse movimento é único. Por isso que dizem que o Cerrado ele é
pioneiro, o Cerrado é vanguardista, e é, em várias. Tecnologia nem se fala, aqui é o polo para irrigação. Aqui o pessoal entende, Araguari, sobre irrigação. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que a originação, nós temos um controle. Vimos aqui os números da Cochupé, né? Eu falo que existem as cooperativas, existe a Cochupé, né? É o número estratosférico que tem ali, né? Mas nós temos os produtores do Cerrado que querem agilidade, querem praticidade. Nós temos aqui o grupo Monte Santo Tavares, que é um dos poucos que entende a alma do Cerrado. É um dos poucos grupos de exportadores que entendem a alma do Cerrado. Eles entendem profundamente isso e fazem trabalhos belíssimos além da compra do café. Tem trabalhos belíssimos. O Nelson é um dos exportadores, e me permita ainda chamá-lo de corretor, mas que mais conhece o Cerrado. Podemos dizer que ele foi um que abriu o Cerrado em termos de qualidade, em termos de busca de qualidade, quando introduziu aqui a Ilha Café, que só está aqui graças ao trabalho dele. Por isso que eu disse que o peso é daqui para lá. O Serginho, ele fala assim, não entendo nada de mercado. Um produtor que cresce e não entende de mercado, eu nunca vi. Então, entende muito de mercado, sim, e é um dos exemplos de gestão e governança na cafeicultura. Então, olha, muito obrigado por poder fazer parte aqui com vocês, né, e meio de escanteio aqui, porque eu não tenho essa envergadura que vocês têm. Olha, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. A gente desculpa ter tomado um pouquinho do tempo, mas a gente fala de café e de entusiasmo, e fica ruim até. Valeu, Simão, muito obrigado. O Simão falou uma coisa do grupo do Ricardo Tavares aqui, é a Cafebras. E a Cafebras, ela é uma das maiores exportadoras de café com denominação de origem, né? Ela, Expocacer. O que é a denominação de origem? É um produto genuinamente cerrado. Ele vai com selo, vai com rastreabilidade, mostrando como realmente esse café foi produzido. E é isso que vai fazer com que o café da nossa região, cada dia, adquira um valor maior. Por quê? Porque tem muita pirataria. E com a denominação de origem, a gente vai conseguir inibir isso. Muito obrigado, viu, Ricardo? Pessoal, eu acho que agora a gente pode abrir para a plateia, né, Bosca? A gente não vai abrir muitas perguntas para não ficar cansativo. Mas o Mosca vai ficar aí com... A Poliana vai coordenar? Coordeno. Então, Serginho, só sim. um momento antes. Vamos chamar a Luciana para sentar aí com vocês? Oh, legal. Vem cá, Luciana. Porque daí também quem quiser abrir pergunta para ela, né? Bacana. Prazer, viu? Muito bom te conhecer. Quem quiser perguntar, está aberto, levanta a mão, a Poliana vai. Serginho, boa tarde. É o Flávio da FG. Eu não vou fazer uma pergunta, eu só vou complementar esse que você falou da originação da Cafebras, mas poucos lembram que o primeiro café lançado em nome do Cerrado foi através da torrefação Três Corações. Três Corações, que era da família Tavares. Isso. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Isso em 91, Isso. por aí. E eu presenciei isso. E a gente foi bem lembrado, porque muitas vezes as pessoas não sabem como é que surge a história, né? E o Ricardo está aqui, o Eustáquio, a Andréia está aqui, eles sabem o tanto que a nossa parceria tem agregado e valorizado a nossa região. Então, a gente tem mais é que agradecer, porque nós que estamos no ponto institucional e política, onde a federação tem o papel de promover, desenvolver e controlar a marca, a gente fica muito feliz e gostaríamos de agradecer de coração, Ricardo, esse trabalho que você faz diante da Cafebras e sua equipe,
que reconhece o valor e a força dessa denominação de origem. Muito obrigado. Foi. Ricardo está falando aqui que numa feira dos Estados Unidos, nós estávamos lá, e ele comprou 100 mil selos, né? 100 mil sacos de café. Então, você vê que o empreendedorismo, acreditar na região, é valorizar. Então, aqui eu quero, de público, te agradecer imensamente a nossa parceria e espero que ela continue com você, com seus filhos e com seus netos, porque a região do Cerrado Mineiro agradece. Muito obrigado, Ricardo. Mais alguém? Perguntas? Eu queria até comentar sobre isso. Ele está falando ali, Flavinho. Eu não sei em que ano que foi, eu era do Café Três Corações na época, e eu quis lançar, reconhecidamente, o Café do Cerrado é o melhor café do Brasil. Não é? Então eu quis lançar um café em homenagem à região do Café do Cerrado e fiz uma festa muito bonita lá na Savassi, onde o Café Três Corações tinha uma cafeteria, e fizemos um lançamento, um festão lá para lançar o Café do Cerrado, que era um café numa latinha, né? E eu estava com, acho que foi com o Serginho, né, Serginho? Que eu estava com você nos Estados Unidos, numa feira de cafés especiais, e eles estavam falando que ia lançar um selo, e esse selo ia custar $1,50 por saco, né? E estava aí eu junto lá com o Eustáquio, falei, Eustáquio, então vamos começar. Compramos 100 mil sacos de café, né? Para exportar através da Cafébras já com selo. E é dessa forma que a gente evolui, né? Tendo quem acredita, quem veste a camisa e, por fim, valoriza o produtor. Porque se tudo isso existe, é porque existe o produtor. Perguntas? Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é João Gabriel, eu sou lá de Carmo do Paranaíba. E eu gostaria de parabenizá-los, primeiramente, pela exposição. Eu acho que foi muito valiosa, assim como foi no ano passado. E estar aqui de novo é um prazerão. Eu gostaria também de parabenizar em especial o Simão, achei que a sua fala foi muito contundente e muito pé no chão, de perceber que agora o preço do café ele está sendo ditado, muito influenciado também pela ponta consumidora, como você vem falando. Pensando nisso, conectando com a palestra da Luciana, em que a gente viu que a dependência do mercado exterior é cada vez maior, existe uma alternativa da gente mudar o perfil do consumidor brasileiro para a gente poder consumir café de maior valor agregado aqui dentro e não ter essa dependência tão grande da exportação? Olha, isso já vem acontecendo. Nós falávamos no consumo interno há uns 20 anos, 25 anos, de 12 milhões de sacas. Hoje se fala 20, 22, que seja 20. E esse crescimento, ele não foi só quantitativo, ele teve um crescimento qualitativo também. Cafés melhores. Não me refiro aos cafés especiais somente, falo dos cafés comerciais melhores. Há uma outra geração de consumidor que começou a apreciar esse paladar. A Expocacera, ela tem uma cafeteria, logo lá é o cartão de visita lá da cooperativa, e eu uso muito como laboratório de experiência localizada. Mas me chama muita atenção o tipo de público que vai lá. A cafeteria, ela não está no centro da cidade, então ninguém passa, vai. Vamos dar uma passadinha lá, não porque ela está fora do roteiro, então as pessoas vão. E eu vejo o público. É muito comum você chegar no horário das 4 da tarde e encontrar lá uma grande presença de jovens. Jovens não pelo meu olhar, porque o meu olhar
todo mundo vira jovem, a gente chega numa idade, todo mundo fica jovem depois quando a gente olha. Mas o jovem verdadeiramente, jovens de 16 anos, 17, estudantes do ensino médio que vão para lá para fazer exercício escolar. Eles levam as apostilas, fazem o dever escolar, tomam café. A gente vê isso muito no domingo, pela manhã, as famílias com os jovens e também adolescentes. Isso vai mostrando uma característica de um consumidor que não vai ao supermercado, mas consome o café. Então, sim, tem um espaço grande para um melhoramento qualitativo, e um melhoramento qualitativo gera melhoramento quantitativo. Não é um aumento de quantidade absoluta, é um aumento de quantidade derivada da qualidade. E a gente começa a perceber isso com mais frequência. Você já vê em supermercados as diferenças de qualidade. Você já tem a opção de escolher várias marcas. Pode ser até de uma mesma torrefação, de uma mesma indústria, mas ela te dá algumas outras opções. Porque o mercado, o pessoal diz, o mercado está concentrado. Ele sempre foi. O mercado sempre foi concentrado. Tinha muita torrefação, pequenas. Mas era concentrado em grandes. O que hoje você tem 3, 4 grupos, você também tinha no passado. E agora nós percebemos que eles respondem a uma demanda. Tanto lá fora como aqui dentro. Essa perspectiva qualitativa, ela existe. A gente viu aqui a apresentação do Oswaldo falando da SMC, quer dizer, uma empresa criada exclusivamente para os cafés especiais. Pela maior cooperativa. Criou-se uma empresa para isso, o que mostra que tem uma conotação um pouco diferente para esses cafés. E a gente percebe que, ano a ano, vai aumentando um pouco a demanda por esses cafés. Os outros cafés, por exemplo, orgânico, tem demanda? Tem, mas são demandas pontuais. Agora, os cafés que nós vamos chamar genericamente sustentáveis, e é interessante, quando você começa a respeitar o aspecto dessa sustentabilidade, você também muda as práticas agrícolas. E mudando as práticas agrícolas, você afeta a qualidade e melhora a qualidade. Então, acaba sendo um contínuo. Quando você melhora a prática de governança, você não percebe, mas melhora também a qualidade. Então, isso está fazendo com que surja no mercado cafés que estão chamando a atenção de outros consumidores e estão também melhorando o paladar dos consumidores antigos. Então, eu vejo com otimismo, mas o otimismo que você disse, pé no chão. Eu, como bom mineiro, eu não gosto muito de andar com a cabeça nas nuvens se não tiver com os pés no chão. Então, moderadamente, é otimista. O Nelson quer também dar uma palhinha sobre isso, acho legal. Eu gostaria de falar o seguinte. Entre uma das atividades nossa lá, Carvalhais, nós temos um laboratório de certificação pela BIC. A BIC possui 3 laboratórios no Brasil: Carvalhais, o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, e o Sindicato da Indústria de São Paulo. E nós fazemos lá, eu vejo lá, nós temos engenheiros de alimentos, temos uma equipe muito bem preparada, que são feitas as avaliações dos cafés que são retirados das gôndolas dos supermercados, absolutamente neutros. A melhora da qualidade é substancial, é impressionante. Esses cafés tradicionais, superior, gourmet, é impressionante a melhora da qualidade e a quantidade nas gôndolas de oferta de diferentes cafés. Então, isso significa um mercado forte, crescente, e a busca pela qualidade é muito grande, sempre. Seja, qualidade não é só... Qualidade é muito difícil de definir, a verdade é isso. Porque é bom, às vezes, para mim, não é bom para você, e mercado de café é isso. Qualidade é muito difícil de definir. Mas eu vejo uma melhora nos termos básicos de qualidade que conhecemos, substancial no café brasileiro. O café brasileiro hoje é um café que você pode comprar na gôndola com absoluta segurança, desde que esteja com os controles da BIC, os selos e valorizando as devidas superior, ou tradicional, ou gourmet. É isso. Outra coisa que eu não gostaria de deixar de falar aqui,
complementando a primeira parte, que isso seria como um fator para todos pensarem. O mundo hoje tem entre 50 e 60 produtores de cafés, origens, outras origens. Brasil em primeiro, Vietnã, depois vem Colômbia, Honduras e por aí vai. E o que a gente nota que não há crescimento de produção até o momento em países concorrentes. E se o consumo de café voltar aos trilhos de crescimento de 2,5% ao ano, que a Ásia cada dia cresce mais, eu falava aqui hoje, nessa reunião aqui fora, precisei atender o nosso embaixador que está no Vietnã, contando que o crescimento lá está de 7, 8, 9% ao ano do país, e que cada esquina tem uma cafeteirinha em Hanoi. É uma coisa impressionante. Então, se o consumo na Ásia explodir, como nós esperamos, e já é uma realidade, na Coreia, no Japão, na China crescendo, na Índia e por aí vai, eu acho que o Brasil é o país que vai continuar tendo destaque na produção, na qualidade, na exportação e no consumo. Inclusive, agregarmos valor no produto aqui, com certeza. Obrigado, Nelson. Fala, Uriel. Bom, boa tarde. Eu ensaiei várias vezes para estar nesse evento e hoje eu consegui, né? Um evento muito bem organizado aí, muito legal, né? Bom, nós estamos num painel de mercado, né? Esse painel é um painel de mercado. Então, a minha pergunta vai para você, Serginho. Você é o presidente de uma denominação de origem, né? Conquistada aí a muito custo, muito trabalho das cooperativas da região, trabalho de vários, capitaneados lá por toda a equipe, né? Sua. E a minha pergunta é muito direta, né? Qual a importância, né, dessa denominação de origem para os produtores da região e principalmente para o mercado, né? O que tem de ganho esse mercado dos produtores da região? Você capitaneando a presidência, né, de algo de denominação de origem, que é algo muito importante e com o pioneirismo que teve. Bom, eu vejo a importância como uma grande oportunidade, tanto para o produtor como para o comércio. Para o produtor, que ele vai fazer com que o seu café seja cada vez mais visível lá fora, vendendo com origem e rastreabilidade, que o selo dá essa visibilidade. Para o exportador, como ele vai vender um produto com segurança alimentar, com rastreabilidade e com origem, ele vai poder vender mais caro. Então, é aquela coisa que todo mundo ganha. Para vocês terem uma ideia, foi falado aqui que nós produzimos aí uma média de 6,5 milhões de saco. Pra vocês terem uma ideia, hoje, lá fora, se exporta mais de 12 milhões de sacos de café do Cerrado. Então, nós estamos nos organizando cada vez mais para que isso seja inibido e que realmente o genuíno café do Cerrado chegue lá fora de maneira pura. E a única forma de conseguir isso é através da denominação de origem. Então, a entidade é uma entidade que já tem 30 anos. A partir do mês que vem, eu estou passando o bastão para o Glaucio de Castro. Eu já sou presidente da Fundacer também, que é a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro. Vou ficar na parte de desenvolvimento e pesquisa. Por quê? Porque eu fui no Espírito Santo, se tiver algum capixaba aí, parabéns, né? Eu fui lá no Espírito Santo e eu vi um choque de ciência e tecnologia. Parabéns para vocês aí, viu? E eu voltei achando que nós do Arábica, em termos de produtividade, nós ficamos para trás. E eu vejo que a Incaper e outras fontes de pesquisa lá, juntamente com a Embrapa, fizeram um trabalho maravilhoso. E como eu sou produtor, engenheiro agrônomo, pé vermelho, eu desço da caminhonete, né? Sou caipira, eu desço da caminhonete, eu converso com o pé do café. Eu estou vendo que a gente não está conseguindo mais atingir as produtividades
chegamos a um consenso. Por isso, vários protocolos. Não se pode falar de algo objetivo com a série subjetiva. E o que eu chamo de série subjetiva? Diversos protocolos de diversos compradores. Isso está mostrando que não há unidade com relação ao modelo real de sustentabilidade. Porque se tivesse um modelo real de sustentabilidade uniforme, teria um só. Por isso a região Cerrado Mineiro está convidando todos os exportadores, a região, quando eu falo região, fundação, federação, as cooperativas, as 7, para conversarmos a respeito disso. Porque é impossível atender a todos, principalmente simultaneamente. Então é um alerta, é uma observação que eu gostaria de deixar aqui. Vou complementar, só já passo para ti. Não, 2 segundos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não sei se a sua pergunta é sobre isso, mas a gente fala muito entre nós do agro, todo o potencial de sustentabilidade, o quanto nós somos sustentáveis, o quanto a cafeicultura ela é propícia a não desmatar, a ser preservador. Só que a gente precisa parar de advogar dentro do agro e sair para fora, comunicar tudo isso que a gente tem para fora, né? Tem algumas, eu estou movimentando uma ação com algumas indústrias para ir para o nosso varejo mesmo, sair para fora, porque a gente está dentro dos nossos eventos o tempo todo falando o quanto somos bons. Só que lá fora a gente só toma pedrada. E eu queria ouvir a pergunta. Obrigado. Não, realmente essa questão da comunicação é enorme, né? Geraldo Ferreguete, eu sou engenheiro agrônomo de Linhares, Espírito Santo. E obrigado pelos elogios. Apesar de ser lá do Conilon, né? O primo pobre do café, mas essa aproximação está chegando muito. Eu estive vendo na programação aqui, fiquei muito feliz que veio um colega nosso de Linhares falar sobre fertirrigação em Conilon no evento, então fiquei muito feliz com isso. Então, olha, eu acho que essa comunicação do agro com a sociedade ela é ruim. A minha pergunta não é sobre isso, não. A comunicação nossa é horrível. Nós falamos para nós mesmos, né? Nós jogamos para o Estado cheio de produtor. Cadê aqueles atores, aqueles caras, aqueles formadores de opinião que criticam tanto o agro? Eles têm que vir no evento deles. Eles têm que vir aqui ouvir o quão sério é o nosso trabalho, né? O quão sério nós fazemos, o quanto nós respeitamos, o quanto o café sequestra de carbono, o quanto nós diminuímos de área de café hoje, disponibilizando para outras culturas, aumentando a produtividade. Então, acho que ninguém lá fora sabe isso. Então, parabéns aí a vocês todos, pelas palestras, pelas informações de mercado. Gastei quase meu bloco todo aqui de anotações. Mas a minha pergunta, Luciano, é para você, que você assim, nos deixou um pouco assustado. E gostaria, de repente, de ouvir